Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta, falando com vocês. Esse é o segundo encontro do projeto Papo de Pandemia, que a gente idealizou pelo portal Vida e Ação, para a gente se aproximar um pouco mais, né, de vocês, enfim, nesse período difícil da vida de todo mundo, que está sendo essa quarentena, essa pandemia louca que está deixando todo mundo um pouco desnorteado, enfim. E é um momento para a gente se aproximar mais, para a gente interagir, trazer aqui sempre profissionais de diferentes especialidades para compartilhar um pouco mais os conhecimentos com a gente aprender um pouquinho mais a cada dia. Toda semana vamos ter aqui alguns especialistas em diferentes áreas conversando com a gente sobre mais diversos assuntos, sempre nessa linha do Vida e Ação, que é saúde, bem-estar, qualidade de vida e atitude sustentável. Bom, você também pode colaborar com a gente, participar com a gente, o nosso chat já está aberto aqui, vocês podem mandar perguntas, enfim, vai ser muito bom poder contar com vocês aqui acompanhando a gente nesse encontro de hoje. E a gente gostaria também de chamar, que vocês chamassem também aí colegas de trabalho, amigos, todo mundo que está enfrentando de alguma forma aí um verdadeiro pandemônio dentro de casa, né, nesse período de quarentena. Envie as dúvidas, perguntas aqui para a gente no nosso chat e a gente vai, ao longo da conversa, a gente vai tentando responder todo mundo. Tá bom? A gente está vivendo aí tempos muito estranhos, né? E nada nem mais será como antes, né? A gente está vivendo já um novo normal, né? E começar pelo esse Dia dos Namorados, né? Que foi o primeiro dessa pandemia e aí, primeiro Dia dos Namorados numa pandemia, a gente nunca esquece. A data foi marcada aí por algumas desavenças entre muitos casais aí que a gente fica sabendo, né? Sejam famosos ou anônimos, principalmente aqueles que vivem juntos, que têm filhos menores, adolescentes, crianças, enfim, e tem muita gente já falando até em separação, né? Bom, o motivo, segundo especialistas, podia estar numa maior proximidade aí por conta uma proximidade física, uma maior convivência aí por conta dessas medidas de isolamento social que está trancando todo mundo dentro de casa. Mas será mesmo? O que a gente pode fazer para minimizar isso? Dá para mudar aí o tom da conversa e evitar esses desentendimentos em casa? Bom, para esse encontro, nós convidamos hoje a Nazaré Barcelos. Nazaré é diretora da Contexto Brasil Estudos de Comportamento e Mercado, ela é publicitária e atua em pesquisa de mercado e opinião pública há 30 anos. Nazaré, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Ótimo. E convidamos também aqui a Marie Bendelac Ururaí, ela é sócia da Bicoach e é uma das maiores especialistas do país aí em comunicação não violenta e empatia. Então, ela vai falar um pouco para a gente, trazer algumas dicas aí para a gente. Bom, nesse momento, eu vou conversar primeiro com a Nazaré, e eu queria agradecer, né, as duas por terem aceitado esse convite de estar aqui hoje com a gente. Eu acho que temos muita coisa aí para falar, e todo mundo de casa está querendo saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa aí que a Nazaré realizou junto a um público bastante grande aí de cariocas e fluminenses, né, Nazaré? Então, a gente queria assim, começar com a Nazaré falando um pouco sobre essa pesquisa e depois a gente volta com a Marie trazendo algumas dicas aí para a gente. Tudo bem assim para vocês? Perfeito. Tudo. Tá ótimo. Então tá. Bom, é bom lembrar que quem puder, né, deve ficar em casa, e não é porque os shopping centers abriram aí que a gente tem que sair por aí para bater perna, não é verdade? Então, bom... Irritabilidade, estresse, impaciência, esses seriam os principais motivos para um clima de verdadeira guerra que se instalou em muitas residências, aí desde que o coronavírus chegou de verdade para valer aqui no Brasil. Isso que está mostrando, na verdade, esse resultado, o resultado dessa pesquisa que vocês fizeram lá pela Contexto e pela Mediator, né, com 500 cariocas e fluminenses, é isso? Foi uma pesquisa no mês de maio. Enfim, Nazaré, eu queria que você
contasse aqui para a gente como é que surgiu essa pesquisa, né? Entre Paredes, retrato das relações familiares durante o confinamento. E o que é esse projeto aí, Pandemia, Pandemônio, que vocês estão tocando com essa pesquisa? Olá, olá Rosane, olá Marie, todos. Estou muito feliz em estar aqui e poder compartilhar a pesquisa. Né? Nós da Mediator, Contexto e Qualidata, nós sentimos a necessidade de estudar esse momento de grandes e novas provocações. Né? Essa mudança compulsória no comportamento, nas relações afetivas, familiares, ir um pouco mais fundo naquilo que é divulgado nas redes e na mídia. Então, a gente fez esse estudo focado em Rio e Niterói, porque nós bancamos esse estudo inicial, com 500 entrevistas telefônicas por internet e algumas em profundidade, para fazer uma sintonia fina de alguns pontos interessantes da pesquisa. Aí a gente viu que não é só uma quarentena, é uma mudança radical, brutal de comportamento, mas alguns dos resultados que a gente aferiu trazem até certo otimismo. O relacionamento afetivo familiar não será mais o mesmo. Um minuto, Nazaré. Marie, você está escutando a gente bem? Eu tô com uma questão com o áudio da Nazaré. Você está ouvindo bem a Nazaré? Estou. Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Tá, eu estou com um certo probleminha aqui. Nazaré está ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, muito bem. Perfeito. Eu acho que a Rosane caiu. Mas ela vai voltar. Esperamos que sim. Tá Bom, eu voltando. acho que o problema era o problema do meu sinal aqui, ó, que não estava muito boa a minha rede, gente. Peço desculpas, tá bom? Vamos prosseguir, então. Nazaré, por favor. Você pode retomar só o fio da meada aqui, que eu perdi um pouco. Prosseguindo que não foi uma simples quarentena, foram mudanças radicais e bastante definitivas. E algumas dessas mudanças trazem um grande otimismo. Apesar de toda a tristeza com o que está acontecendo, a sensação que nós tivemos foi de otimismo em função das mudanças. É claro que precisa estudar, amparar esse relacionamento afetivo familiar, socorrer, porque ele não vai ser mais o mesmo. Isso afeta tudo, a indústria, o consumo, a comunicação, os serviços, as instituições, a política. Então, temos que estudar os desafios dos novos parâmetros o quanto antes para a gente poder socorrer essas pessoas que estão enfrentando compulsoriamente essa mudança. Sim, e foi isso mesmo. Vocês ouviram 500 pessoas, vocês ouviram pessoas aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, foi isso? Assim foi a pesquisa em todas as faixas etárias? Como é que foi isso? De 16 a 65 anos e em todas as faixas etárias. Certo. E, bom, muita gente tem reclamado aí de falta de privacidade dentro de casa, né? O que a pesquisa mostrou sobre isso? Quais são os principais reflexos aí, né, no dia a dia das famílias com esse... Exatamente. Esse é o grande caso. Nova realidade que a gente passou a viver, né? Essa foi a principal perda que as pessoas tiveram, mais do que qualquer outro sentimento, a perda da privacidade. Você imagina as pessoas não poderem falar no celular sozinhas, não manter o sigilo das ligações recebidas, todo mundo sabe quem ligou para quem. Você imagina você não poder falar mal da sua mãe, da sua sogra, na frente do seu marido, dos seus filhos, o que é isso? Você não poder se arrumar para o parceiro? Então, você nem poder se queixar muito, porque as pessoas estão naquele modo politicamente correto, e isso gera uma série de emoções represadas, de coisas que vão gerar uma insatisfação que mais tarde isso vai explodir. Quem tem criança em casa, adolescente também, filhos, então a privacidade zero, porque as crianças pequenas elas estão muito agitadas. Elas invadiram o espaço dos pais, algumas largaram o quarto onde dormiam para dormir com os pais. Elas usam máscara em casa, até as pequenininhas andam de máscara em casa, eles estão completamente sem saber o que eles devem temer, né? Então, não tem mais horário certo para isso ou aquilo, a falta de privacidade estragou a educação dos filhos. Começa bem, vamos estudar, não vamos comer tanto doce, não vamos ficar na internet, nada disso. Então, não tem mais horário e nem limites, está muito difícil manter os limites. Então, teve um caso muito interessante de uma moça que, para poder namorar, ela se escondia atrás do sofá. Levava uma atrás do sofá, porque era a única maneira.
E, Ela tem um infelizmente, pouquinho de privacidade. isso, atrás do sofá. E, infelizmente, isso aí é irreversível. Abriram-se as fronteiras, já era privacidade. Sim, Mesmo que a vida verdade. volte perto do que era antes, nós não temos como dizer se as pessoas vão viver de uma diferente, mas você não vai poder dizer de novo, bata antes de entrar no banheiro, por favor. Dá licença que eu estou falando. Acabou isso. Acabou. Até naquela hora, né? Acabou até tudo. Na hora, sim, acabou tudo. Então, as soluções têm sido de muita criatividade, como namorar atrás do sofá, delimitar os espaços, esse é meu, esse é seu. Mas não é fácil, porque os cômodos são pequenos. A média de pessoas é 2,9 por residência de moradores. Aí tem pessoas que vão cada um para um cômodo para se arrumarem e marcar um encontro depois. Então, surge esse tipo de solução. Eles vão, se arrumam, montam uma mesa na sala e vai cada um para um banheiro, para um quarto, para poder marcar um encontro. Mas é um desastre isso aí, porque você ficou dono da vida do outro. Nunca mais isso vai se resgatar. Acabou. É verdade. Agora, sim, você tem alguns números aí para mostrar para a gente, alguns percentuais aí, que a gente queria saber, assim, parece que vocês identificaram aí que está havendo muita falta de diálogo, companheirismo, carinho e até de desejo sexual, é isso? O pessoal anda se queixando disso mesmo? Olha, em relação ao diálogo e ao companheirismo, eles até aumentaram. Mesmo que seja uma questão de inteligência emocional, ou de eu tenho que conversar com essa pessoa porque ela está do meu lado, aumentou, né? E tem os jovens até de 16 a 30 anos são os que apontam mais essa coisa do diálogo. Parece que os pais ficaram até mais disponíveis para dialogar com eles. Mas há um percentual expressivo de pessoas que já tinham suas relações afetivas e familiares mal resolvidas. Estavam mascaradas pelo fato de se arruma, vai para a rua, distrai, vai sair com os amigos e volta. Então, agora ninguém volta, as pessoas ficam. Então, quem tem relação familiar, conjugal ou afetiva mal resolvida, já era, não tem como. Para essas piorou, o caminho é mais árduo. Algumas têm esperança até de recuperarem por conta dessa convivência, mas a maioria não vai ter, vai provavelmente partir para uma separação, embora nem todos tenham declarado, poucos declararam realmente a intenção de se separar. Mas está difícil conviver entre quatro paredes com alguém que você começou a meio que detestar, digamos assim. E você não pode mandar embora por causa do vírus. Vamos ficar aqui. Exatamente. O que é pior, conviver ou ir para a rua, né? Pois é. Foi o risco de se contaminar. Teve gente que mudou de quarto. Bom, fez separação de quartos, quem tem espaço. Sério? Teve casos, gente que separou os quartos. Teve gente dormindo na sala, outro dormindo no quarto. Isso, tem. Vamos ficar de quarto separado até o final da pandemia. Só que o final da pandemia é um valor abstrato, né? Porque a gente vai ficar aí um bom tempo com isso. É verdade. Pelo que a gente percebe, a gente vai continuar nessa nova realidade aí. Então, falando da falta de desejo que você abordou aqui. A falta de desejo, curiosamente, é uma queixa mais feminina. O homem geralmente está pronto. Estou em casa, a mulher está ali, está bom para ele. Ele não precisa de grandes estímulos. O homem tem mais facilidade de estímulo. A mulher precisa mais de clima. Então, para a mulher está realmente muito complicado. Os casais jovens... Quer dizer, ficou mais difícil para a mulher, mesmo as casadas em casa, elas estão se queixando, é isso? Ficou muito mais difícil, porque o marido quer e ela não quer, não existe nada tem acontecido ao contrário, né? Tem muita gente solteira aí que está reclamando, né? Porque não está podendo sair, não está podendo namorar. Quem está muito bem, quem casou recentemente... Mas quem está dentro de casa também está tendo essa dificuldade. Claro, mas quem casou recentemente, os namorados que tiveram que apressar a união estável deles, isso está sendo uma experiência fantástica. Eles até melhoraram a performance sexual deles, segundo eles afirmam. Mas na família, no casal já... Vocês casadinhos, então, aqueles ali, está tudo muito de lua de mel. Isso está perfeito, porque... Esses são os que mais estão curtindo, então, né? É uma possibilidade de se conhecerem mais, eles têm todo o tempo, todo o ritmo mais lento para poderem se conhecer melhor. Então, isso está sendo ótimo. Agora, nem todos os casais já constituídos conseguem exercitar isso. Entendi. E agora me diz uma coisa, o excesso de rotina aí, porque muita gente está trabalhando em home office, né? Eu estou direto, muitas pessoas aí, a maioria, né?
exceto algumas atividades essenciais aí que já voltaram e outras atividades que acabaram sendo liberadas agora essa semana. A gente percebeu que houve alguma muita volta de algumas atividades. O excesso de rotina home office e essas tarefas domésticas também contribui para isso, para esse azedar esse clima entre os casais? Enfim, a sensação que o trabalho... A gente está em casa, a sensação que o trabalho não acaba nunca, né? Todo mundo que está em home office está dizendo sempre que está trabalhando muito mais, ou tá todo mundo com essa percepção de que a gente trabalha muito mais. Então, isso deve afetar as relações, né? A relação afetiva. Não só home office, como quem está de férias compulsoriamente, mas também é uma área mais ligada às mulheres. Veja bem, nós mulheres acabamos ficando com a parte pior. Os homens fazem queixas mais pragmáticas, escapistas. O homem não reclama, eu estou com excesso de tarefas em casa. Ele fala, ele se transporta para fora do campo de batalha doméstico. Ele diz, eu não posso ir à rua, não posso abraçar os amigos, meus pais, eu tenho dificuldade para ir no mercado, fico com medo, o governo está uma bomba. Esse é o papo masculino. As mulheres estão falando mais de sentimentos, sim, tristeza, solidão, depressão e mágoas, né? E tem um dado muito interessante aí, que 48% das pessoas disseram que a divisão de tarefas em casa não mudou, o que significa a manutenção do velho modelo da sobrecarga feminina. Os homens não estão cooperando, não, é isso? Eles estão cooperando, eles estão aprendendo a cozinhar, estão aprendendo a fazer coisas, dar banho nos filhos. Gente, comenta aí, eu quero saber se isso está acontecendo mesmo. Quem está acompanhando a gente aqui, eu quero saber como é que está aí na casa de vocês também. Os homens estão cooperando? Como é que está sendo o clima aí? Pode mandar aqui para a gente no chat. Teve uma pessoa que contou que o marido foi lavar os cabelos da criança, da filha, que era uma tarefa meio inglória, e aí ele tentou, resignadamente, aí a criança berrou tanto que a vizinha chamou a polícia bateu na porta. Porque a menina fez um escândalo, queria lavar o cabelo com a mãe. Enfim. Acharam que estava espancando a pobre criatura. Pois é. Então sobra tudo para a mãe. As mulheres pararam de trabalhar, algumas, e ficaram com a sobrecarga 24 horas. E nem tem nem o escape de ir para a rua se distrair um pouco. Teve uma entrevistada que falou, eu sinto como se eu não estivesse viva. Parece que eu só tenho que cuidar, cuidar. Eu, às vezes, sinto que eu não existo. Eu tenho inveja de quem diz que botou as suas lives em dia. Tem gente que fica assistindo live. O fardo parece que ficou mais pesado para muita gente. Eu tenho inveja de quem assiste ficou mais séries. Pesado. Isso. Eu tenho inveja de quem diz que assiste série, que botou a leitura em dia. Eu não posso. Não, eu também morro de inveja dessas pessoas. Eu não consigo assistir, gente. Eu trabalho... tá difícil aqui. Comigo aqui tá difícil. Mas, enfim, como é que você vai ter? Quais foram os principais sentimentos entre as pessoas que estão vivendo juntas e estão confinadas nesse momento? Que tipo de sentimentos aí que vocês identificaram mais frequentemente? Você falou que os homens têm sentimentos diferentes aí das mulheres, né? Existe também uma preocupação, talvez maior, um cuidado maior um com o outro nesse período da pandemia? Eles estão cuidando, as pessoas estão cuidando mais umas das outras? Sim, os sentimentos, eles são muito variados. Irritabilidade, estresse, impaciência, picuinhas. Tem gente que diz que sente paz, mas a maioria tem esse sentimento de que a coisa está por um fio. Mas a preservação, a palavra preservação, foi uma das principais revelações positivas da pesquisa. Há uma grande consciência que preservar é o mais importante. E é uma coisa que também tende a se tornar perene. E contribui para aumentar o carinho das pessoas. Se eu estou preservando, eu estou sendo carinhosa. A preservação não é individual, é de todos, né? Então, na época da pesquisa, por exemplo, 90% das pessoas entrevistadas diziam ter que cumprir o isolamento social, sair só em necessidade. Ainda que esse conceito de necessidade, a gente vê que é muito relativo, né? Mercado, farmácia, toda hora, todo dia, toda semana, você não pode se programar, então... 21% admitiram claramente visitar e receber visitas, mas 40% dos que namoram dizem respeitar a quarentena. Agora, quem mora junto cuida um do outro o tempo todo, que é muito bom. Né? Agora, isso é muito legal, esse espírito de cooperação, né? Agora tem conflitos, porque nem todos os moradores da casa, principalmente, geralmente os homens, não estão engajados no respeito à quarentena. Então tem muita briga, a mulher se esbalda, passa álcool gel em tudo, usa máscara, e o marido vai para a rua comprar não sei o quê, eu vou, e tem esse tipo de atrito. Né? Os namorados que moram afastados estão se esforçando muito para a preservação.
mas alguns admitem se ver uma vez por semana ou 15 dias, não sei em que proximidade, em que grau de proximidade, de intimidade eles têm, mas eles admitem. O namoro virtual parece desenvolver sentimentos mais intensos em relação ao cuidado, Sim. saudade, romantismo, fantasias, isso está a mil, né? Hábitos de escrever um para o outro, mandar mensagens, vídeos, isso está sendo muito bom, em nome da preservação. Eu estou te preservando e estou te amando à distância. Mas no dia dos namorados, né, depois a gente vai saber, Sim. havia uma propensão muito grande, até 25 de maio, quando terminou a pesquisa, em roer a corda. 62% admitiram a possibilidade de roer a corda. Estão abrindo o relacionamento, não querem mais saber. Não, roer a corda da quarentena. Ao contrário, estão tentados a mandar a quarentena às favas. 62%. E isso é muito arriscado, né, Nazaré? A gente sabe que a gente não chegou nem no pico ainda da pandemia e as pessoas estão aí, indo para a rua. Eu fiquei chocada vendo as imagens aí dos shoppings lotados, as pessoas saindo para fazer compra para o Dia dos Namorados, uma coisa assim, a gente vai perceber esse resultado. Talvez daqui a uns 15 dias esses números vão começar a se refletir. Infelizmente, a gente tem aí uma previsão de uma segunda onda, né, da pandemia acontecendo aí já em meados de junho, início de julho, a gente já deve estar sofrendo aí um novo baque de números. É muito arriscado esse comportamento, não é, Nazaré? Muito bom, bastante. Inclusive a dificuldade em presentear, alguns disseram, eu não vou ver, vou mandar um presente virtual qualquer. Então, os objetos perderam o significado. Sentido. Eles vão se ressignificar. Na verdade, a gente está ressignificando tudo na vida da gente, na verdade, né? Os nossos hábitos de consumo, alimentares, as nossas formas de conviver uns com os outros, de conversar, de falar, de interagir. Estamos aqui, né? Agora, nesse momento, conseguindo falar e transmitir isso para um monte de gente que está nos assistindo. Enfim, isso é uma coisa que veio para ficar, não tem como mais a gente mudar. Não tem mais. Né, Nazaré? Não tem mais. Verdade. Isso. Agora, assim, aqueles que vivem sozinhos, eu tenho aqui uma pergunta aqui do Kleiber Fintelman, perguntando: o percentual de respostas para a pesquisa foi igual ou as mulheres participaram mais? Por que isso também reflete no resultado? Porque provavelmente isso reflete no resultado final, não é isso? Olha, praticamente igual em termos quantitativos para esse tamanho de amostra, ficou equilibrado, mas tem uma prevalência de 7, 8% de mulheres a mais só. Então, isso não altera resultado nenhum, não. Certo. Agora, me diz uma coisa, aqueles que vivem sozinhos, que tipo de sentimentos que eles estão experimentando? Estão sofrendo mais? Quem é que sofre mais, os homens ou as mulheres aí, quando o assunto é solidão? Bom, os solitários, né, que no nosso caso eram cerca de 12%, solitários de verdade mesmo, sozinhos, que não têm contato com ninguém, há uma média, que é a média de 2,9 moradores por residência, né? Então, esses solitários, houve um aumento muito grande de angústia, síndrome do pânico. 40% desses solitários passaram mal. Por quê? O que vem na cabeça? Medo de precisar socorro médico e não receber. Sensação de que não pode acontecer nada com eles. Não pode adoecer, não pode se acidentar, não pode acontecer nada. As mulheres, novamente, expressam melhor os sentimentos. Estou triste, tiraram a minha liberdade de ir para a rua. Os homens não assumem depressão tão claramente. O homem tem uma dificuldade de admitir: estou deprimido, o que dificulta muito o tratamento deles. Então, eles falam em contrariedade. Não posso sair, não posso abraçar os amigos, isso e aquilo, mas ele não reconhece que está deprimido a ponto de poder buscar ajuda, o que dificulta bastante, né? E o lema da preservação é que salva os outros 60% que estão sobrevivendo bem. Virou um mantra. Eles se agarram como um leme: estou me preservando a mim e a minha família. Então, eles limpam as compras obsessivamente, tentam cuidar da saúde obsessivamente. O dado positivo maior aí é a solidariedade. 60% desses que estão sozinhos e bem não se sentem tão vulneráveis porque eles estão recebendo atenção constante dos amigos, telefone, online toda hora, compras na porta de casa. Isso é bacana, né? Esse clima de solidariedade que a gente está experimentando é algo que... se tem algo de positivo no meio disso tudo, é esse clima de solidariedade, na verdade, em todos os sentidos. Eu acho que o que vai ficar, eu acho também, muito também, espero que fique como legado para a gente, é esse clima de solidariedade entre as pessoas, né?
Exatamente. Essa empatia. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho também aí com a Marie, que daqui a pouco vai entrar aqui falando com a gente muito também um pouco sobre isso. Bom, Nazaré, então não foi só coisa ruim, né? Teve coisa boa também, muito né? Boa. Teve bons sentimentos aí que foram despertados aí por esse... Não, agora, no balanço geral aí, o quê? Vai haver muita separação, enfim... Você acha que pode haver mesmo alguma coisa nesse sentido? Olha, não tem muito como a gente estimar qual vai ser o comportamento daí em diante. É óbvio que quem já estava mal, dificilmente, a não ser que vai receber ajuda, né, especializada, vai conseguir resgatar as suas relações, né? Mas a grande revelação da pesquisa, o trunfo, isso nós vamos ganhar e nós não vamos mais perder, é a capacidade de diálogo familiar. Falar sobre os problemas, saber ouvir, né? Inclusive, foi muito interessante entrevistados de 16 anos citarem isso espontaneamente. Isso as pessoas citam espontaneamente a coisa do diálogo. Os pais estão mais compreensivos, mais flexíveis em relação a eles, e eles estavam precisando disso. Então, tem mais tolerância, menos escrutínio, tem uma vista grossa em relação aos defeitos do outro, né? Os homens descobrem que podem cozinhar, que podem cuidar dos filhos, né? A casa é o grande universo, esse culto à casa como seu grande universo, a cultura do self-made, né? Aquilo que eu faço com todo carinho, que eu me esforço para fazer, é mais importante do que um delivery, né? Então, é verdade. A convivência do novo, o digital, né, com o antigo. Por exemplo, você está num celular de última geração, mas você vai botar a mesa em certos momentos, você vai jogar cartas, você vai simplesmente conviver, brincar com seus filhos. Então, isso é um umbral extremamente importante que foi aberto, mesmo que a vida prática mude, mesmo que a gente comece a ir mais para a rua, essa semente está plantada, também não tem volta, felizmente não tem volta. Porque ninguém mais vai poder se maltratar, ninguém vai poder cortar o diálogo como era, verdade. Não tem volta. É verdade. Então, Nazaré, eu te agradeço aqui. Eu vou chamar agora a Marie para ela comentar com a gente alguns resultados dessas pesquisas. Agora, só colocando aqui, tem gente... Bom, que está dividir tarefas vai além do ajudar, né? Que o ideal é cada um encarar a tarefa como própria, mesmo que em conjunto, né? A Viviane diz que ajudar em casa, ela está dizendo aqui, opa, não estou conseguindo abrir, sim. A Viviane está dizendo aqui para a gente que, bom, ajudar em casa não deve ser um hábito, não deve ser um hábito para a pandemia. Aqui aumentou um pouco, mas sempre nos ajudamos. Que bom que ela está conseguindo envolver a família e o marido, o filho, né, nas tarefas domésticas, né? A Gisele também está contando aqui que aqui sempre foi tudo dividido, o maridão faz tudo. Que ótimo, que maridão, deve ter um monte de mulher aqui já morrendo de inveja da Gisele, porque o maridão lá ajuda. Enfim, e aqui também a Carla Cândido está dizendo que está aqui, graças a Deus o homem está cooperando. Que bom, né, gente? Os homens têm que cooperar com as mulheres, vamos combinar, não dá para ir colocar a mulher na cozinha para fazer milhões de tarefas domésticas e o homem lá sentado no computador. Saiu a imagem da Rosiane, vamos esperar um pouquinho, que deve ter caído a conexão da Rosiane. Opa, eu fui falar mal aí dos homens, acabei caindo aqui, olha, praga de algum homem que deve ter visto, quem é essa aluna aí que está falando que a gente não colabora, né? Enfim, bom, tem uma outra que o morador solitário se sentiu mais seguro também ao não ter de conviver com quem precisa sair todos os dias. Isso também é muito bom, né? Eu acho que quem também mora sozinho está aprendendo uma série de lições aí com essa pandemia, está aprendendo a se curtir mais, né? Também a fazer mais coisas para compartilhar esse tempo assim, com um pouco mais de prazer, né? Sem tanto sofrimento. A Viviane está dizendo aqui para a gente que sempre teve muita ansiedade de estar na rua aos finais de semana para se divertir, mas descobriu que não precisa mais, acha que aprendeu a ser mais caseira. Que bom, tá vendo? Mais uma da série Lições Aprendidas. Gente, eu vou chamar aqui agora Oi, bom dia, César. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Ana Paula Baldana também está dando bom dia aqui. Que ótimo. Vou trazer agora aqui a Marie
para conversar com a gente. Vamos lá. Bom, Maria, que bom, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a Marie, ela é especialista, né, em comunicação não violenta, em empatia, e ela é sócia da Bicoach, e veio hoje aqui contar um pouco para a gente, falar um pouco para a gente, comentar aí essa pesquisa que a Nazaré acabou de trazer para a gente. Enfim, eu queria saber com você, Marie, o que você achou desses números? Você acompanhou os números aí que a Nazaré apresentou? O que você achou desses números? Me conta. Achei a pesquisa fantástica, eu acho que fez muito sentido para mim. Várias coisas que ela falou sobre homens que não falam sobre sentimentos e que falam mais sobre incômodo de não poder sair, e as mulheres falam mais de solidão, de tristeza. Isso fez muito sentido. Quem estava bem nas suas relações ficou melhor ainda, quem não estava muito bem, a coisa piorou. Eu acho que tudo que ela trouxe fez muito sentido para mim. É o que eu estou percebendo também no meu público. Certo. E agora, assim, você acha que essa aproximação forçada aí entre casais, pais, filhos e outros parentes, né? Parentes ou agregados que estão sendo obrigados a conviver dentro de casa, você acha que isso pode ajudar a reforçar os laços afetivos? Ou isso vai acabar acentuando outros sentimentos, como, sei lá, estresse, ansiedade? Como é que você avalia? Eu acho que as duas coisas, Rosaina, realmente a gente não tem só um lado, né? Tem os dois lados. Eu acho que reforça por um lado e pode ter mais diálogo, como a Nazaré falou. Por outro lado, tem momentos de tensão mais fortes, né? Mais intensos, justamente pela convivência, né? Pela falta de privacidade, de espaço. Então, quando algumas necessidades nossas não estão satisfeitas, como privacidade, liberdade, autonomia, calma, às vezes respeito, né? Isso faz com que a gente tenha sentimentos mais fortes, mais negativos, vamos dizer, né? Então eu fico irritada, tensa, preocupada, e isso acaba gerando conflitos. Quando a gente tem tensão, o estresse acaba potencializando os conflitos. Agora, você tem sido muito procurada aí, com o pessoal que está... Marie, me ajuda, estou aqui com as voltas, com briga dentro de casa, com essas brigas domésticas aí. Você tem sido muito procurada nesse período aí? Eu sei que você está fazendo consultas online, enfim, tem atendido muitas pessoas aí online, que está todo mundo trabalhando dessa forma, né? Eu queria saber se você tem percebido mais esse aumento, se houve realmente um aumento. Você percebeu isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Com certeza, teve um crescimento e o aumento da procura em função da necessidade de poder ter diálogos construtivos. As pessoas estão percebendo que elas estão passando por um momento difícil e estão tendo mais conflitos. Mesmo quem está com uma boa convivência, tem momentos difíceis, né? Aqui em casa a gente tem boas relações, mas assim, o fato que, por exemplo, eu preciso gravar ou fazer uma live agora com vocês, é tenso para mim, porque tem todo mundo em casa e tem um gritando, outro tem voz alta e não percebe, e bate porta às vezes sem querer. Então, assim, é um momento que fica tenso para quem tem uma necessidade específica que pode ser atrapalhada pelo outro, né? E não é... A concentração, né? A concentração, né? Isso. Então, também, se todo mundo está precisando trabalhar de casa, é uma coisa que gera tensão, né? Como é que a gente divide os espaços? Então, a gente precisa combinar e um pode se sentir irritado porque não pode andar pela casa como quer. Então, assim, tem várias situações acontecendo, né? É verdade. E, assim, uma questão importante também é a falta de dinheiro, né? Muitas famílias tiveram que enxugar o orçamento doméstico, passaram a conviver, a ter que viver com menos recursos, né? E com tantas despesas e menos recursos. Muitos tiveram salário reduzido ou perderam suas atividades. Enfim, todo mundo está tendo que se reinventar de alguma forma, não é verdade? E, assim, isso se reflete nas relações familiares, dificulta o diálogo e a compreensão. Como é que você avalia? Isso também está sendo um fator importante. Sim, é muito difícil essa situação para muitas pessoas e eu estou vendo que tem também os dois lados. Por um lado, pode gerar mais solidariedade, né? Mais sensibilização em relação a quem está perdendo renda. Tem uma conscientização no consumo. Eu ouvi muitas pessoas acharem que foi muito bom passar por esse período porque acabam percebendo que não estão consumindo e que está ótimo assim. Tipo,
se satisfazendo com o mínimo e tá ótimo. Estamos com o mínimo necessário em casa, não precisa comprar, não precisa consumir. Até os presentes, né? Não teve possibilidade de comprar muitos presentes, então é um período que as pessoas se conscientizaram no consumo. Por outro lado, gera também muito estresse, às vezes, pânico, crise de ansiedade. Para quem não se vê com uma visibilidade de como vai poder pagar as contas no próprio mês, às vezes no mês seguinte, né? E isso, às vezes, é difícil pedir ajuda para algumas pessoas, então é uma situação que gera muito estresse, para alguns depressão, é bem complicado. Então, obviamente, quando não estamos no sentido bem, a probabilidade da gente ter conflito com os outros é muito maior. Certo. Gente, eu acho que a Marie congelou aqui para... Marie, você está me ouvindo bem? Congelei. Estou. Eu acho que a gente está com um probleminha aqui de intermitência aqui na nossa rede. Você está conseguindo me ouvir bem? Porque sua voz, para mim, não está muito boa. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, que ótimo. Eu estou me vendo e me ouvindo. Então, você estava comentando, né, como é que isso muda no dia a dia aí, essa questão, como é que as pessoas começaram a repensar a forma, inclusive, de gastar, de consumir, né, e estão ficando um pouco mais satisfeitas com aquilo que elas têm. Seria isso? Sim, com certeza. Um consumo mais consciente. E para quem não tem renda, às vezes para a semana seguinte, para o dia seguinte, gera muito pânico, muita ansiedade, às vezes crise de depressão. Algumas pessoas não se veem com a possibilidade de pedir ajuda, é muito difícil ter que pedir ajuda, se sentem humilhadas, constrangidas. Então, é uma situação muito difícil para quem perdeu renda, está perdendo renda. Entendi. Então, você... Agora, eu acho que é a Rosane que caiu. Mas eu acho que essa situação realmente é dupla, né? A gente tem lados positivos e lados negativos. Lados positivos é essa sensação de poder ser mais solidário e você pedir eventualmente ajuda para um vizinho, ajuda para um amigo. Isso tem reforçado os laços, né? Então, eu acho que toda a situação tem... Oi, a minha rede aqui lados positivos e lados negativos. Voltou. Sim, eu estou com uma certa intermitência aqui no meu sinal. Bom, então, Marie, eu queria te perguntar o seguinte, você estava falando, não, tem muita gente aí morrendo de medo, você está falando do medo, né, das pessoas, tem muita gente morrendo de medo de ser contaminada pela Covid, inclusive no próprio lar. Como é que está sendo isso? Você vê uma pessoa dentro da sua casa como seu próprio inimigo, ou aquela pessoa que pode te transmitir uma doença que pode ser, infelizmente, fatal, entendeu? Isso também tem sido um ponto que está gerando muita discórdia entre as pessoas, dentro das casas, no ambiente familiar? Sim. Tem algumas pessoas que, assim, dependendo da sua profissão, precisam sair, né? Tem algumas pessoas trabalhando ainda. Então, isso tem gerado realmente conflitos dentro de casa para quem tem uma pessoa que está saindo, né? E outra que está preocupada em pegar o vírus e morrer. Então, tem vários amigos que estão nessa situação, que está saindo, ou às vezes não é uma necessidade de trabalho e a pessoa não está preocupada em pegar e transmitir e acaba saindo não respeitando o parceiro ou a parceira, né? Então tem gerado... Não é porque está todo mundo não é porque está todo mundo dentro de... Não é porque está todo mundo habita o mesmo teto que tem os mesmos pensamentos, não é verdade? Um, às vezes, acha, não vai acontecer nada, e o outro, não, isso pode trazer o coronavírus aqui para dentro de casa. Eu imagino que isso não deve ser fácil, né? Que, graças a Deus, eu e minha filha, a gente está convivendo muito bem, ela entende bem a necessidade mesmo da gente estar se cuidando, né? Da gente estar se voltando para a gente. É claro que todo mundo fica ansioso. Imagina, adolescente, então, fica super ansioso, né? Você percebe, assim, um aumento, assim, a ansiedade ou depressão em pessoas, ou muito estresse, assim... É mais frequente em mulheres, em homens, em adolescentes, em jovens, em idosos. Você consegue perceber, assim, pela sua experiência? Tem uma pesquisa da Med Rio Checkup, que é do meu marido, e ele fez essa pesquisa justamente para saber o aumento do estresse, o aumento da insônia, do pânico, de ansiedade. Tudo isso aumentou muito. Tem pesquisa, acho que se você entra no site, no Instagram deles, tem
um artigo com esses dados. Tem aumentado muito? Sim, com certeza, tudo isso. Estresse, ansiedade, pânico, insônia. Sim. Bacana essa entrevista. É o Gilberto Ururaí, seu marido, que é médico, conhecidíssimo. Eu queria depois saber isso. Eu queria depois saber um pouco mais dessa pesquisa aí da MedRio. Agora, me diz uma coisa aqui, o Kleber... Bacana. Me diz uma coisa, o Kleber está me explicando aqui, está perguntando aqui, que a corrida aos shoppings que a gente está vendo aí nas imagens das TVs, tem uma explicação psicológica? Isso não contraria essa hipótese de uma melhor conscientização sobre o consumo? Quer dizer, não é uma coisa um pouco contrastante? Então, tiveram muitas necessidades reprimidas nesse período todo, né? Necessidade de liberdade, né? De poder se locomover com autonomia, com liberdade total. E eu acho que algumas pessoas que podem ter sentido necessidade de comprar algumas coisas e não tiveram, assim, se eu penso em mim, tem várias coisas que eu estava comprando em shopping que eu não pude comprar pela internet, então está começando a faltar em casa, né? Então, não sei, eu acho que tem muita demanda e necessidade reprimida e as pessoas, assim que puderem sair, aquelas que não estão preocupadas, com certeza vão se jogar, né? Nas lojas e para atender às suas necessidades. Tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz... É uma válvula de escape, na verdade, não é isso? Um pouco assim, né? Pode ser, mas assim, a gente precisa entender que o ser humano, tudo que ele faz, que seja de forma consciente ou não, tem por objetivo de satisfazer as suas necessidades. Então, se as pessoas estão se jogando nas ruas e nos shoppings, é que algumas necessidades estavam reprimidas, né? Sim. E ele estava aproveitando esse momento para extravasar tudo. Ó, estava segurando e vou para a rua e começa a consumir, e aí perde um pouco a noção, né? A noção, inclusive, de civilidade, né? De respeito ao outro, né? Que acho que a gente deve manter. A Dresa VJ está entrando aqui, está falando para a gente. Oi, Dresa, que bom que você está aqui participando com a gente. Ela está dizendo que ela não está muito legal de cabeça, não, está tendo uns pesadelos. Isso pode acontecer também? As pessoas começarem a ter pesadelos assim? Sim. Eu ouvi a Nazaré falar uma coisa muito importante, né? As pessoas que procurarem ajuda vão se dar bem. Aquelas que não procurarem ajuda nesse período não se dão bem. E eu quero falar uma coisa muito importante para quem não tem dinheiro e tem dificuldade ou está passando por um momento difícil. Eu, no início dessa pandemia, faço parte de uma rede, né? Mas eu entrei numa rede de profissionais que atendem gratuitamente. Tem centenas de psicólogos, de profissionais de saúde que atendem gratuitamente. Isso então, é muito legal, né? Não pode dizer que não pode ser atendido porque não tem dinheiro. Procura ajuda, vai encontrar. Certo. E, inclusive, a gente vai fazer uma matéria bacana lá no nosso portal Vida e Ação, vidaeação.com.br, mostrando todos esses serviços gratuitos aí que a gente tem de atendimento psicológico, porque é um serviço de utilidade pública, tem muita gente precisando nesse momento, né? E que bom que tem muitos profissionais dispostos a fazerem isso, né? A estarem com a gente, enfim, estarem preocupados com o outro, estarem trazendo essa questão para a gente. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que é possível lidar com a questão da privacidade, o respeito ao espaço alheio? Dá para manter um clima de harmonia e equilíbrio dentro de casa, nesse período de pandemia? O que você podia me indicar isso aí? Depois a gente vai fazer aqui a perguntinha do Felipe Carvalho. Felipe, muito obrigada, a gente já vai fazer essa pergunta. Eu queria só que você me dissesse... Felipe é cliente nosso, participa de um grupo de comunicação não violenta. Que maravilha, Felipe, bacana. Ele está perguntando aqui, como a mulher pode usar a comunicação não violenta para convencer o homem a assumir sua parte das tarefas domésticas. Maravilha, Felipe. Dá para fazer isso? Adorei a pergunta. Com certeza, é através do diálogo, né? Então, a mulher precisa sensibilizar o homem, explicando o quanto que ela está se sentindo sobrecarregada e o quanto que ela precisa de apoio nesse momento, né? Mas é uma questão difícil, que a mulher sempre está acostumada a assumir todas essas tarefas e pedir ajuda, às vezes, é difícil, é constrangedor, né? A mulher se sente constrangida, não sabe como pedir, ou tem a impressão que não vai ser ouvida e compreendida e não vai ter, então ela prefere nem pedir, porque é pior ainda ouvir um não, né? Não sabe como pedir. Então, a CNV, a comunicação não violenta, ajuda a você expressar o seu sentimento. Então, estou muito sobrecarregada, estou exausto, estou cansada, pelo amor de Deus, me ajuda.
Vamos dividir um pouquinho as tarefas. Então, você segue uma estrutura de linguagem que é muito objetiva, né, com 4 passos, onde você sensibiliza o outro sobre a sua necessidade e o seu sentimento. Como é que são esses 4 passos? Você pode explicar para a gente? Como é que seriam esses 4 passos? É uma técnica sua, é isso? Explica para a gente como é que as pessoas podem fazer para melhorar aí esse diálogo dentro de casa, de repente até convencer o parceiro a participar mais das atividades, enfim, desestressar e tornar o ambiente mais saudável dentro de casa. Sim, então os 4 passos, exatamente, você falar sobre a situação, sobre os fatos, dizer como você se sente, o que você precisa e você fazer um pedido. Então, vou dar um exemplo prático. Meu amor, com a pandemia, com esse confinamento, as tarefas domésticas aumentaram muito para mim, né? Eu estou passando a fazer coisas que eu não fazia, e além disso eu tenho que cuidar dos filhos, trabalhar, e eu estou trabalhando muito mais, eu estou sobrecarregada, eu estou muito, muito cansada, estou dizendo como eu me sinto, né? E a minha necessidade é de apoio, eu preciso muito de ajuda. Pelo amor de Deus, será que a gente poderia dividir um pouquinho as tarefas nesse período? Depois voltar tudo a normal, mas nesse momento eu preciso muito de ajuda. Você consegue me ajudar com alguma coisa? O que você poderia fazer? Então você faz um pedido, você termina com um pedido. Sim. Essa forma porque, assim, sensibiliza. Toca o coração porque você abre seu coração. Não tem como tocar o coração do outro se você não abre o seu sentimento. Então as mulheres têm tido mais facilidade em fazer isso. Porque uma grande dificuldade, né? Assim, o que faz o outro se convencer que você está falando, para ele fazer aquilo que você está pedindo. Enfim, é um pouco complicado mesmo, mas essa técnica é boa. Eu vou começar a aplicar aqui em casa com a minha filha, que é adolescente, que tem 14 anos, e para tentar se envolver nas atividades, nem sempre é uma tarefa muito fácil, né? Eu acho que quem é mãe de adolescente aí deve saber um pouquinho sobre isso. Aqui a Gisele está comentando aqui também como lidar com o estresse dos filhos que estão precisando se adaptar ao ensino online, com horas exaustivas nas salas virtuais. Enfim, estão entrando muitas perguntas aqui para a gente, eu acho que a gente está com o nosso tempo aqui quase que esgotado. Eu queria trazer aqui um pouco o comentário do César, porque o César está me falando aqui o seguinte: a mídia destaca muitos mortos e os curados sendo aplaudidos. Está faltando o meio termo de quem já pegou e se curou com certo sofrimento. Bacana esse comentário do César, e o César está me contando aqui para a gente que ele teve Covid. Então, assim, para uma melhor conscientização, não faltaria depoimentos das pessoas, como eu, que tive Covid-19, dar a noção sobre o mal-estar que eu passei durante 14, 15 dias sem paladar, sem olfato, momentos febris, cansaço, falta de ar, entre outros sintomas. Gente, não deve ter sido fácil. César, minha solidariedade a você, meu amigo, eu imagino que você deve ter passado. A gente, inclusive, está pensando, Marie, e a Nazaré que está aí acompanhando a gente, depois a gente vai fazer também aqui no nosso projeto Papo de Pandemia, a gente também vai trazer pessoas para contarem as suas histórias de superação também, né? Mostrarem como é que enfrentaram aí a Covid, ou outras tantas doenças aí nesse período crítico que a gente está vivendo. Eu gostaria só de voltar aqui para a nossa última pergunta. A gente estava falando aqui, né, como é que poderia lidar com essa questão da privacidade, do respeito ao espaço alheio. Você já deu aqui algumas boas dicas para a gente. E esses novos tempos, como você já tinha colocado, despertam essas sensações assim, de medo, de angústia, de ansiedade, de estresse. Como é que dá para lidar com tudo isso? Na base do diálogo, da compreensão, da empatia, colocar-se no lugar do outro. Isso vai fazer realmente a diferença, Maria? Dúvida nenhuma, Rosane. A gente, nesses últimos 2, 3 meses, né, a gente tem ensinado as pessoas a fazer isso através do online. Então, eu até criei a Quarentena Empática, né, onde eu criei um curso, um mini curso gratuito. Eu fiquei sabendo que você criou essa campanha, #Quarentena Empática. Isso. Porque eu percebi justamente esse aumento da violência, esse aumento dos conflitos, né, muitas pessoas procurando. Então, eu falei, bom, vou fazer uma ação solidária, e eu criei esse curso gratuito no Telegram, onde as pessoas puderam aprender sobre CNV, sobre comunicação não violenta, sobre empatia, e a gente tem ensinado isso, né? Como a Nazaré falou, é uma questão de comportamento. Então, a gente precisa aprender a lidar mais com os nossos sentimentos, né? E a lidar com também o outro. Então, são essas duas coisas. Então, o que a gente ensina?
Aí mês passado, a gente lançou o curso Conecta 21 Dias, que é uma jornada de empatia na prática de 21 dias com exercício. Por quê? Porque as pessoas precisam, primeiro, aprender a olhar para dentro. Se eu devo dizer para você, Rosane, que eu estou sobrecarregada, que eu estou precisando de ajuda e que eu gostaria que você dividisse as tarefas comigo, eu preciso identificar isso em mim. Então, eu preciso aprender a saber como é que eu me sinto, a dizer como eu me sinto, né? E também me oferecer autoempatia, autocompaixão, ser menos exigente comigo mesma nesse momento, porque já é muito tenso, então não precisa exigir mais de mim, é o momento, pelo contrário, de flexibilizar um pouco, né? Ser mais tolerante. Então, a gente ensina isso na primeira semana do 21 dias, a olhar para dentro, olhar para os seus sentimentos, se acolher, se ouvir, se respeitar. Na segunda semana da jornada, a gente ensina a fazer isso com o outro, a empatia com o outro. Então, Rosane, você está me dizendo que você está muito tensa pelo momento, porque você não pode sair, você tem filhos em casa, adolescente, a conversa está difícil, é isso? Então, eu aprendo a dialogar com o outro, a ouvir, sim, a me conectar com o que o outro sente, né? Desenvolver a empatia na prática. E então a gente tem ensinado isso. Isso online. É fundamental, né? Sim. E aí você pode aprender de forma gratuita. Parabéns aí pelo seu trabalho. Sim. Que legal, que bacana. Muito legal. Agora, gente, olha, o papo está ótimo, gente, eu estou adorando. Tem um monte de outras perguntas aqui que estão entrando, principalmente falando justamente sobre essa relação, né, com as crianças, com os filhos. A gente acabou focando um pouco mais nos relacionamentos entre casais, né, com alguns resultados da pesquisa da Nazaré, mas acontece que a gente tem aí uma infinidade de temas quando o assunto são esses conflitos familiares, não é verdade? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que agora encerrar por hoje, né? Eu quero agradecer muito a Marie, né, que participou com a gente, a Nazaré, que trouxe aí dados incríveis de uma pesquisa, e não só ela trouxe os dados, mas ela trouxe os cases, né? Ela contou as histórias de algumas pessoas, a outra que tinha para namorar tinha que se esconder atrás do sofá. Eu achei sensacional. Dá até para escrever um livro, né, não, Nazaré? Achei demais esses resultados dessa pesquisa que vocês estão conseguindo aí. Eu acho que, mais do que números, são pessoas, são histórias, né? E as pessoas se identificam com as histórias. É isso que a gente tenta fazer muito no nosso Vida e Ação, através da nossa sessão lá, Superação, que é justamente contar para as pessoas, né? Cada um contar para as pessoas aquilo que as outras estão vivendo e como é que elas se colocam no lugar da outra. Isso cria uma identidade e isso é fundamental para a gente poder superar, inclusive, os nossos próprios problemas, as nossas próprias sensações. Então, eu queria muito agradecer vocês duas. Queria saber se vocês querem deixar aqui um recado final para o público. Fiquem à vontade, as duas, para a gente poder, em seguida, encerrar essa live de hoje. Então, eu vou... Obrigada, obrigada, Nazaré. Eu vou pedir para entrar no meu Instagram e entrar no meu canal que eu criei hoje, que eu abri hoje, para você ter conteúdo gratuito diariamente. Eu vou dar dicas sobre empatia, sobre relacionamento, sobre compreender e ser compreendido. Então, entre no meu Instagram, vou colocar o link na minha bio para você entrar no meu canal, no Telegram. Todo dia você vai ter dicas gratuitas. Maravilha. Maravilha, maravilha. Quer falar um pouquinho para a gente, Nazaré, esse estudo aí, como é que as pessoas vão poder acessar esse estudo? A gente tem como depois colocar aí para a pesquisa completa, para as pessoas terem acesso? Como é que é isso? O que vai gerar? O que vai resultar aí dessa pesquisa maravilhosa que vocês fizeram? Nós queremos estender esse trabalho, né? Esperamos poder estender esse trabalho ao país todo, a outros segmentos afetados pela Covid e tudo. E mais detalhes no site da Mediator Pesquisa Consultoria. E na minha página, na fanpage do Facebook da Contexto Brasil, Estudos de Comportamento e Mercado. Eu queria muito agradecer a Marie. Todos esses detalhes aqui também para vocês. Eu queria muito agradecer a Marie e complementar que nós temos que fazer esse trabalho, a gente tem que estar de olho, as pessoas precisam assumir que estão sofrendo para poderem ser tratadas. Isso foi uma coisa que ficou muito clara, porque quanto mais você nega, e a gente percebeu muita gente negando isso, principalmente os homens, e aí menos você vai ter chance de ser tratado. Os que mais precisam de ajuda, né? Os homens são mais escapistas. É verdade. Eu tenho quase só mulheres nas minhas turmas. Tenho quase só mulheres nas minhas turmas. Né, gente?
Isso. Os homens têm que quebrar um pouco esse paradigma. O homem também chora, o homem tem sentimento, o homem tem depressão também. Porque não, né? Não é vergonha nenhuma, gente. Vamos parar com esse machismo aí, coisa boba. A gente está vivendo outro tempo. Gente, olha, eu queria dizer que a gente está recebendo outras perguntas ali. A gente vai responder a todas as pessoas que acompanharam a nossa live de hoje, deixaram as suas perguntas aqui no nosso chat. Obrigada mesmo, de verdade, a todos. Obrigada a vocês duas, queridas, que aceitaram o nosso convite hoje. Foi, assim, maravilhoso compartilhar com vocês esses momentos. Acho que a gente cria e tem outras possibilidades de várias pautas aí surgidas a partir desse bate-papo de hoje. Muito obrigada mesmo a vocês duas, muito obrigada a quem acompanhou a gente. Enfim, eu queria pedir, assim, obrigada a todos. E sempre que possível, gente, fiquem em casa e, de preferência, sem briga, sem discussão, com muita harmonia, com muito amor, gente. Não deixe de acompanhar a gente aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Sábado, 10 horas da manhã, vamos estar junto aqui de novo. Ou em qualquer outro dia aí da semana, em edição extraordinária, porque a gente é dessas, tá? Um beijo e um abraço enorme para vocês. Beijo, obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês.